Feche os olhos, por gentileza, e vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos à noite, meu Deus, essa quarta-feira, nesse sexto dia, meu Deus, desse propósito maravilhoso. A oportunidade das nossas vidas, meu Deus. Meu Deus, não somente, Senhor, de terminar com o melhor ano da nossa vida, não somente, meu Deus, de virar páginas, não entrando com situações, meu Pai, para o ano de 2024, mas é uma preparação, meu Deus, para o melhor ano disparadamente das nossas vidas que nós entraremos. Meu Deus, e não tem como, meu Deus, iniciar, Senhor, nem culto, nem trabalho, meu Deus, muito menos, meu Deus, esse ano sem agradecendo pelo que o Senhor fez, meu Deus, pelo que o Senhor faz, pela sua grandeza, pela sua soberania. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz. Obrigado pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, pela oportunidade, meu Deus, de estar esta noite aqui, meu Deus, vencendo mais um dia, porque nós sabemos que o nosso início, o nosso dia, meu Pai, pode ter iniciado difícil, mas o nosso final será de grande alegria. Eu creio, meu Deus, num grande trabalho. Eu creio, meu Pai, em grandes entregas, em grandes revelações. Eu creio, meu Pai, numa consciência sendo dada de maneira revelada, através da palavra santa e pura do Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos, o Senhor nos perdoa. Meu Deus, nos perdoa, nós precisamos de Ti, Senhor. Meu Deus, se o Senhor não estiver à frente, meu Pai, não existe nada, não tem nada, meu Pai, não tem porquê. Meu Deus, este templo ele se torna, meu Pai, um prédio com 4 paredes e um altar, meu Deus. Se o Senhor não estiver aqui, meu Deus, nós, meu Pai, não temos sentido, meu Pai, para dar mais uma respirada ou mais uma piscada, meu Deus. Nós não temos força, nada é sustentado sem o Senhor, meu Deus. Não há vento, não há chuva, meu Deus, como Paulo disse, meu Deus. Apolo plantou, Paulo regou, mas foi o Senhor que fez crescer. E nós cremos, meu Pai, é o Senhor que faz crescer, é o Senhor, meu Pai, que mantém a lei da semeadura, é o Senhor, meu Pai, que faz sustentar todas as coisas, meu Pai, pelo Teu nome. Os mares cabem na palma da Tua mão, meu Pai, porque é o Senhor, meu Deus, que faz tudo. E eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, faça de novo, meu Pai, na nossa vida, no ministério, meu Deus, meu Pai, neste templo, em todos os templos, meu Pai, desde a igreja física a virtual, meu Pai, que seja o Senhor sustentando, meu Pai, meu Deus, e conduzindo, meu Pai, a nossa vida, desde a liberação e as palavras que serão liberadas nesse altar, até aquele, meu Pai, que estará ouvindo, meu Deus, que a terra do Teu coração esteja fértil, meu Deus, para as sementes, meu Deus, que estarão, meu Pai, sendo liberadas, meu Deus, porque é o Senhor, meu Deus, que vai fazer. Eu agradeço ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um culto, meu Deus, que nós cremos, meu Deus, que o Senhor mudará, e já, meu Pai, nesse sexto dia desse propósito, pela fé, meu Deus, meu Pai, que situações sejam liberadas, que portas sejam abertas, meu Pai, que pessoas, meu Pai, meu Deus, membros, meu Deus, que já estiveram, meu Pai, aqui, meu Pai, já até, meu Deus, evangelizaram, realizaram trabalho, semearam, meu Pai, venham retornar para a Tua casa, que seja um tempo de retorno, um tempo de vida, um tempo, meu Pai, de alegria, de restauração,
porque um dia de favor, meu Deus, equivale a anos, décadas, meu Pai. Meu Deus, somente na força do braço, meu Deus. Um dia de favor. E, meu Pai, que este dia seja esta quarta-feira, meu Pai, um dia de favor, meu Deus, sobre nós, meu Pai, liberando, abrindo portas, meu Pai, e derramando grandes bênçãos, meu Pai, na nossa vida, meu Deus. E como Davi, meu Pai, possamos já agarrar essas bênçãos, quando ele trouxe a arca, meu Pai, para a cidade de Davi, para Jerusalém, e a Tua palavra diz que ele voltou para abençoar a sua família, que nós possamos, meu Pai, agarrar essas bênçãos e voltar para a nossa casa, meu Pai, como uma fonte de bênção, um instrumento de vida, meu Pai, um canal de vitória para aquela casa, para a honra e para a glória do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais e te agradecemos, meu Pai, entregamos em Tuas mãos, meu Pai, esta reunião, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Estão ligados às nossas histórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, repita comigo, eu creio nisso. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo, e está sobre a minha vida, e eu estou governando para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo, o legado de bênçãos. Esse culto a bispa realizou há um tempo atrás, e eu acredito que há um mês atrás, são umas 3 semanas, eu falei sobre como você deve e é ensinado todos os dias nesse altar a passar bem o bastão. Tudo que nós realizarmos nessa terra, ela sempre vem para uma colheita. Ou agora, ou como nós aprendemos, inclusive, que vamos falar em 2 Samuel 21, na próxima geração vai pagar. Você não terá uma vida poderosa se você não for determinado e não estiver disposto a mexer em coisas que é necessário mexer. Repita comigo, se nada mudar, nada mudará. Se você tiver preguiça, se você não consegue dar continuidade em nada, se você não tiver consistência, se você não for disciplinado, se você não for persistente, resistente, perseverante, se nós não formos focados, e uma das coisas que até eu coloquei no meu próprio projeto, organizado, se nós não estivermos e não termos e buscarmos ser famintos por Deus, se fosse fácil, todo mundo estaria vivendo o melhor ano, sem precisar de igreja, sem precisar de palavra. Mas para nós vivermos um ano poderoso e terminarmos esse mês com o melhor mês, a melhor semana, o melhor dia, a melhor quarta-feira das nossas vidas, eu preciso ter características que talvez eu demonstro muito bem, mas eu não vivo muito bem. Todos aqui que trabalham com vendas, ou até de uma forma ou outra, até quando talvez conheceu sua esposa, seu marido, entrou numa empresa, uma casa que você queria apresentar, muitos se apresentaram e tiveram um comportamento muitas vezes aquém do quem você realmente é. Porque muitas vezes, nós queremos impressionar e nós sabemos até como se comportar. Mas devido ao sistema de crenças antigo que foi passado por pai, foi passado por mãe, foi aprendido nesse modo de sobrevivência do mundo, é melhor mentir do que perder a bênção, perder a venda, no caso.
É melhor enganar do que ser enganado. Todo mundo rouba, porque eu não vou roubar. Todo mundo engana, porque eu não vou enganar. Todo mundo olha, por que eu não vou olhar? Então muitos sabem como devem se comportar. Mas se o sistema de crenças, que muitas vezes está corrompido, com caráter deformado, não for alterado, você vai ter os mesmos resultados de todos os anos, de todos os meses, de todo o propósito da mudança. Se nós não mudarmos, através de repetições, trabalhando e buscando essa mudança em Deus, uma das orações que mais a bispa está nos ensinando é: traga à luz as minhas trevas. 95% de todo o nosso comportamento vem do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. E muitas vezes as pessoas não percebem que o inconsciente você não consegue manipular. Simplesmente ele age de maneira automática. Você consegue ter controle daquilo que você quer, especificamente como você se apresentou em um lugar, ou quis passar como, muitas vezes, como essa pessoa muito espiritual, ou como esse grande homem, para conquistar seu marido, sua esposa, conquistar uma venda. Mas quando aquilo é acostumado e você entra num modo normal, volta tudo novamente. Quando você tirou carta de motorista, foi tirar a habilitação, todos nós estávamos focados. A gente parava aqui até mesmo 1 metro antes da faixa, olhava para os dois lados, botava seta. A grande maioria, para não falar todos, aprenderam, tiraram carta com carro manual. Então tem aquela troca de marcha, sabe quando você está numa rampinha, você precisa estar assim, ó, acelerador, embreagem. E muitos vão para a técnica do freio de mão, é ou não é? Quem puxa freio de mão ainda? Vamos falar a verdade. Então muitos acostumaram no início, trabalhando no seu consciente, até aquele cuidado, trabalhando com os detalhes, até pegar um carro automático. Quando você pega um carro automático, muda tudo. Você não precisa mais se preocupar com troca de marcha, você não precisa mais se preocupar com rampa, com subida, com descida. E aquilo se tornou automático, porque agora faz parte do seu subconsciente. Se você escova os dentes, você não precisa pensar. Se você toma banho, você não precisa pensar. O seu sistema motor, ele está totalmente trabalhado para você piscar, e as funções são liberadas sem você pedir. Simplesmente você pisca, você respira sem pensar, sim ou não? E quando nós entendemos isso, nós começamos a entender por que eu faço algumas coisas. Por que eu ajo dessa maneira? Porque eu começo todo o propósito muito bem, depois eu vou perdendo força. Porque eu sempre, para fazer uma venda, muitas vezes está tudo certo, mas a pessoa age muitas vezes na malandragem, tenta renegociar uma venda que já estava certa e você, pelos seus medos, pelas suas crenças, pela sua falta de confiança em Deus, você retroage toda vez. E você mostra que você não é tão capaz assim. Mostra que tudo que você passou, todos os anos de faculdade, todos os anos, todos os propósitos em Deus, você não era tudo isso. Quando você confia mais no homem, quando você confia mais nas suas emoções, quando você entrega o seu poder a alguém, você mostra que não estou preparado para viver tudo que eu quero viver. Muitos falam muito, eu quero ter o melhor ano da minha vida. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ter filhos inteligentes que tiram 10 em tudo. Eu quero ter uma saúde perfeita. Mas como eu posso ter tudo que eu busco e quero se eu faço de qualquer maneira?
Eu como qualquer coisa, eu bebo qualquer coisa, eu durmo qualquer horário, eu aceito qualquer salário. Eu não faço a minha parte, eu não luto pela minha casa, eu não luto e não invisto nos meus filhos. Hoje é casa firme, quantos poderiam passar a madrugada aqui? Quantos já passaram a madrugada e pararam de passar? Quantos não passaram, mas agora estão passando? Bispo, mas eu preciso acordar cedo, e os outros que também aqui também precisam acordar cedo, mas sabe qual é o ponto? O ponto é que quando eu decido, eu quero uma vida poderosa, eu vou fazer tudo o que minha carne não quer. Eu vou entregar tudo. Eu vou dormir menos. Eu vou mudar minha dieta. Eu vou mudar minha linguagem. Eu vou mudar as pessoas que eu convivo. Eu vou parar de começar propósitos e sempre na primeira semana eu estou desistindo. Por qualquer problema, por qualquer situação, porque muitas vezes eu lido e eu trabalho pelas minhas vísceras, pelo meu estômago, eu viro um Esaú toda vez que eu tenho fome. Eu troco minhas primogenituras. Aquilo que é tão precioso para Deus, aquilo que vem de maneira dobrada, por coisas que daqui a pouco está saindo no banheiro, por coisas que daqui a pouco é perdido, por coisas que daqui a pouco enferruja, que rasga, por pessoas que nem se importam comigo. Eu troco momentos em Deus por aniversários, por festas, por viagens, por pessoas que não fariam nada por você, porque só fazem isso porque você assim, está numa média, está por cima, ou muitas vezes somente não está melhor que ela, porque as pessoas, eu acredito, muitas querem o seu bem, mas não que você fique melhor do que elas. Nós não podemos mais ficar nos amoldando a padrões e acreditando que somente o que eu fizer agora vai ficar aqui e agora, e não existe isso. Eu pude entender de maneira muito clara na minha vida, quando eu tive o João e Davi. Quando eu tive o João e Davi, eu comecei a entender o que realmente é legado de bênção. O que realmente é colher algumas coisas que você plantou na sua adolescência. E que você começa a ver comportamento, você fala, não, mas eu não, como assim? Da onde saiu isso? Não ensinei, não falei, nunca ouviu aqui em casa. Mas há um espírito ali. Se esse espírito não é quebrado, você está vivendo uma próxima geração, muitas vezes pior do que a sua. Isso acontece. O fato é que é real. O mundo espiritual, ele é mais real do que essa caixinha de papel que eu estou segurando. Tudo que você fizer, você vai colher. E se você não acredita na lei da semeadura, qual é o arroz e feijão que você come? Se você não acredita na lei da gravidade, então pula de um prédio. Simplesmente existe. Você querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, ela existe e é real. E se nós não combatermos de maneira espiritual, vai ser mais um propósito que eu vou finalizar e vou culpar a igreja, vou culpar a família, vou culpar pastor, vou culpar obreiro, vou culpar todo mundo. E muitos até culpam a Deus, mas não têm coragem de falar. Porque simplesmente não confiam e querem muitas vezes ensinar a Deus a trabalhar. Quantas pessoas não entendem que tudo aquilo que você rejeita, você recebe? Muitas vezes a gente não quer aquelas pessoas que incomodam, que vêm tratar ou que vêm falar de situações. E a situação, muitas vezes, que você rejeita ou você não quer aceitar, Deus manda as pessoas exatas com as mesmas situações, como mais ou menos assim, ó, tem discernimento, tem desconfiamento um pouquinho? Então, porque todas as pessoas, tudo que você está vivendo, você atrai as mesmas pessoas. Todo o seu comportamento, aquele comportamento muitas vezes mentiroso, você atrai mentiroso. Um comportamento imoral, você começa a atrair só pessoas imorais.
Você tem uma equipe de vendas e você faz tudo por vender. E quando você vê, a tua equipe também está fazendo tudo para vender e muitas vezes passando a perna em você. E você acha que é normal. E simplesmente é uma grande coincidência. E começa a falar do mundo e falar da sorte que existe, não sei o quê, e começa a jogar a culpa em tudo, mas não entende que quando nós quebramos lei, nós atraímos maldição para a nossa vida. Em 2 Samuel 21 diz, versículo 1, durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em o seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas, que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito? Para que abençoem a herança do Senhor. Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o Senhor. O rei poupou Mefibosete, filho de Jontas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, que era um outro Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, tinham dado a Saul, com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. A fome geralmente era sinal da parte de Deus da sua desaprovação e do declínio espiritual. Davi perguntou ao Senhor qual era a causa da fome. E ele disse, da família de Saul, daquele povo sanguinário. É interessante que
aqui em 2 Samuel 21, mostra que havia uma fome, havia uma miséria, havia algo que estava gerando uma humilhação, não somente dentro, mas fora também. E naquele momento, você vê Davi não havia feito aquilo, não foi ele que quebrou esse juramento, mas foi através de Saul, com esse zelo excessivo, mostrando que muitos agem como Saul. No momento que é para fazer, não faz, e no momento que não é para fazer, faz. Sempre fora da frequência, porque é uma pessoa que não busca a Deus e não busca a direção de Deus. E esse juramento foi causado também pela essa falta dessa busca e saber o que Deus queria. Josué, quando ele fez esse acordo, ele olhou, trabalhou como muitos agem, acreditando que naquele momento não precisa consultar Deus, e olhou e foi vendido um povo sofrido, com roupa rasgada, e ali foi feita uma aliança. E 500 anos depois havia alguém que estava pagando por isso. Saul, ele quebrou aquele juramento. Deus não aceita quebras de aliança. E muitos começam a questionar e não entendem que tem coisas que você fez e tem coisas que fizeram dos seus antepassados. E você pode estar vivendo, recebendo aquilo que fizeram. As imoralidades, as mentiras, os enganos, aquilo que quando você olha para o seu pai, para os seus avós, para os seus bisavós, você vê um povo que até enriquecia, mas era como uma roda gigante, um elevador. Um dia está por cima, um dia por baixo, mas nunca sai do lugar. Um povo que vive muitas vezes na ponta da língua. Minha vida é sempre de altos e baixos. Quem já ouviu pessoas falando isso? Um dia eu estou por cima, um dia eu estou por baixo, um dia eu tenho, um dia eu não tenho. Já começa com aqueles memes, né, na internet. No dia 5, no dia 6, olha como eu estou. Aí a pessoa não tem nada. Né? Já declara na própria vida, achando que é bonito falar e mostrar sempre, né, se desmerecendo como uma pessoa desequilibrada financeiramente, ou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Mas o ponto, que mais do que a língua, é aquilo que já tem no histórico da sua família. Existe um legado, e muitas vezes esse legado não está sendo de bênção. Você muitas vezes não está parando para enxergar. E a bispa já falou diversas vezes, nós já pregamos esse altar, faça uma lista. Começa a ver quais os pecados que sua família, o seu pai, sua mãe, os seus avós viveram. E começa a observar. Porque Davi, se ele não fosse consultar o Senhor, esses 2, 3, 4, 10 anos estaria ali de fome. E muitos não conseguem enxergar que essa fome, essa miséria, esse espírito de divórcio, essa insatisfação, essa oscilação, vem de plantios do passado, maldições hereditárias, um legado demoníaco que muitos estão vivendo, mas não está tendo discernimento de puxar o freio de mão, desligar o carro e consertar o pneu furado. Tem momentos que a gente tem que parar, dar um basta e começar a entender, meu Deus do céu, não só eu que estou vivendo, todo Israel também está vivendo. Todo mundo está passando essa vergonha. O que está acontecendo? Se Davi não tivesse o mínimo de discernimento, ele ia falar, mas o que eu tenho a ver com isso? Foi Saul que fez? Quantos já falaram isso? O que eu tenho a ver com isso? Foi meu pai, foi minha mãe. Foi essa pessoa na minha empresa. Foi essa figura de liderança, essa figura de autoridade que estava sobre o quê? Sobre a minha vida. O que eu tenho a ver com isso? Muitos não conseguem observar
que tem tudo a ver com isso. Se ele não tivesse consertado tanto que ele respeitava a aliança, que ele tinha feito uma aliança com Jonatas em relação a Mefibosete. E aquele eu não podia, aquele eu já tinha feito uma aliança e eu não podia quebrar, eu não posso estabelecer, consertar uma aliança quebrando outra aliança. Muitos não entendem que chega no mês de dezembro, não está entendendo por que está vivendo isso. Por que está 12 meses passando dificuldade? Por que está 12 meses passando problemas no casamento, problema com o filho, tendo que vender um almoço para pagar a janta, não tendo paz, todo ano vivendo a mesma coisa e não observa que tem coisas que foram quebradas e Deus não vai restaurar nada. Não vai haver comida e a terra não vai frutificar, porque aquela terra estava contaminada. Tinha sangue inocente de quebra de aliança naquela terra. E alguém precisava consertar aquela aliança quebrada, que foi quebrada por Saul. E ao invés de Saul ele pagou 2 filhos e 5 netos. Mas quem estava pagando agora não era só ele, era todo Israel. Deus não se esquece de aliança, Ele vai te cobrar o juramento que você fez, a aliança que você fez, os votos que você fez. Se Deus cobra de nós os votos, as alianças que a gente não cumpriu, muito mais Ele vela pela sua palavra. E se Ele prometeu que seria o melhor ano da nossa vida, se Ele prometeu que este dezembro seria de unção dobrada, por que você acha que Ele não vai cumprir na nossa vida? Por que se você acha que você vai entrar, se você dá condição a Deus? A questão que Davi deu condição de Deus restaurar aquela terra. Davi deu condição para Deus restaurar aquele tempo. Deus, Ele consertou aquele povo quando Davi consertou e restabeleceu aquele juramento. Não importa se eles enganaram os gibeonitas, importa o que saiu da boca de Josué. Se houve um juramento, ele ainda é válido. Se Deus ele nos prometeu e Ele declarou um ano poderoso sobre nós, Ele vai cumprir. E mesmo que for no dia 31, às 11h59, tudo pode acontecer. Tudo pode ser restaurado. Curas podem ser geradas, restaurações podem acontecer, dívidas podem ser sanadas, tudo, se você crê, pode sim acontecer, se você restabelecer os juramentos, votos e alianças que você fez em Deus. Se Deus prometeu, e se existe um vento de favor, e existe, se existe um ano de governo, se o ano nós vivemos, estamos vivendo um ano desafiador, porque quando fala de governo, fala de autocontrole, fala de domínio próprio, fala de viver consciente e sair do automático, fala de parar de cantar pneu na terra batida, na terra molhada, é consertar as coisas e enxergar que eu posso ter o melhor ano se eu tiver a melhor conduta, se eu consertar as minhas impulsividades, se eu parar de tomar decisões por sentimentos, se eu parar de me colocar na mão de pessoas, eu posso sim ter o melhor ano da minha vida e terei o melhor ano da minha vida. E nós estamos no dia 6. Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas a palavra vem para a gente consertar coisas. Se uma lei é quebrada, você não vai prosperar. Se Deus está te mostrando, se o Espírito Santo está te revelando que tem coisas que você prometeu, promessas que você fez e não cumpriu, você vai ter que consertar. Porque Davi, não foi ele que fez, mas teve que consertar tudo o que fizeram. 500 anos depois ele estava lá, passando aquela vergonha, consertando tudo. E não foi 2, 3 gerações depois, foi a próxima.
Muitos não estão enxergando que não é o que você faz agora, é o que você vai deixar agora. O que você está deixando para a próxima geração? Se é vitória, é bênção. Se é uma pessoa que realmente, como Paulo diz, sejam sábios aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Será que eu estou aproveitando tudo? Será que eu estou vivendo este momento? Será que eu sei? Eu tenho a consciência que hoje é a oportunidade da minha vida. Eu não tenho amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Para de achar que você sabe o que vai acontecer. Para de ter a ideia mentirosa que você tem um controle de alguma coisa. Davi não teve controle de nada. E eu penso que ele demorou até demais. 3 anos para perceber que tinha alguma coisa errada. Mas quem somos nós para julgar Davi, se tem muitos que estão há 20 anos? Muitos estão há 30 anos vivendo a mesma coisa, com uma fé oscilante, não vivendo todas as promessas e distante da vida abundante que o Senhor prometeu para nós, porque simplesmente não modifica, não altera, não observa, não para enxergar o que está acontecendo. Davi precisava parar para consertar coisas que estavam desconcertadas. Nós precisamos parar. Nós precisamos encerrar esse tempo na nossa vida. A bispa ainda nos direcionou, ainda para passar isso, da mesma maneira que ela passou para nós, eu quero passar para você. Até quando? Vira para essa pessoa e pergunta para ela, até quando você vai viver os mesmos problemas? Até quando você vai passar pelas mesmas humilhações e escassez? Até quando seus filhos vão chorar e gemer? Até quando? Até aqueles que estão no ventre, ou ainda nem há um planejamento de ele nascer. Até quando eu vou agir de uma maneira egoísta para a próxima geração que vai chegar? Muitos têm a consciência, e você poderia estar muito além, e você sabe disso. Você até poderia estar vivendo tudo aquilo que você plantou, todos os jejuns que você fez, todos os propósitos que você cumpriu à risca. Mas, quando vem a dificuldade, a gente vive e age da mesma maneira que sempre. Muitos poderiam estar vivendo um outro tempo. Qual é o problema quando você vê a história ali de Samuel, quando foi ungir Davi? Samuel, ele estava cheio de sentimentos. Em vez de focar, e repita comigo, ao invés de eu focar naquilo que Deus escolheu, eu estou focando naquilo que Deus rejeitou. Será que a gente precisa tentar 7 vezes para acertar? Samuel, ele teve que tentar todas essas vezes, mesmo sendo um homem íntegro como ele foi. Até quando serei egoísta, manipulador, preguiçoso, mentiroso, vivendo de imagem, parecendo que está tudo bem, mas nunca saindo do lugar, sempre vivendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, tendo os mesmos propósitos? Eu lembro de pessoas, tá com 10, 15 propósitos iguais. Até quando?
a gente vai pedir as mesmas coisas e não receber. Entra e saindo em dívidas, vivendo traições, sempre com uma preguiça demoníaca. Não consigo orar, não consigo falar, não consigo assistir um culto. Tudo me dói, tudo me dá preguiça. Tudo é cansativo. As costas doem, eu tenho sede, quero ir no banheiro. Será que alguém está mandando mensagem para mim? Nunca vivendo, nunca rompendo. Até quando eu vou viver de uma maneira sanguessuga, sempre tirando do reino e nunca derramando, sempre negando a generosidade? Até quando serei corrigido por Deus pelas mesmas coisas? Até quando serei escravo do diabo? Até quando serei escravo do pecado? Até quando estarei omitindo o meu verdadeiro eu e deixando todo mundo ter poder sobre mim? Nunca sendo livre. Sempre, quando alguém olha, você se sente julgado, condenado, cansado. E sempre parando para tentar equilibrar as coisas. Quando alguém da sua casa quer, você rejeita Deus. Quando algum filho pede para ir a algum lugar no momento da palavra, no momento do culto, você rejeita Deus. Tudo nós estamos trocando por pessoas que eu sei e todos nós sabemos que o melhor legado que podemos passar e deixar para a nossa família é o legado da palavra do Senhor, das direções, da integridade, da generosidade, da retidão, do domínio próprio, sobre tudo que o Senhor nos ensina diariamente. Os programas nos ensinam, a palavra de Deus, quando você lê. Eu lembro nos programas, e a bispa já falou diversas vezes isso, quando ela pegou uma palavra e todas as doenças foi levado naquela cruz. Aquilo ela se apegou de maneira tão forte, que mesmo aqueles, como ela disse ainda num dos programas, que tinha uma senhora aí, antiga da fé, você não pode ordenar, você não pode mandar. Quem lembra desse programa? Você não pode. É todo programa que a gente não sabe nem a data qual foi, mas está aí. Aí, ó, já mostra que eu assisti o de hoje. E ela pegou e simplesmente um versículo trocou anos de experiência de um profeta, de um discípulo, de pessoas que tiveram experiências. A questão é que Deus não quer que você viva as experiências do próximo, Ele quer que você viva as suas. Deus quer que você tenha as suas próprias experiências. Deus quer ter um relacionamento individual com você, um casamento é assim. Você não tem como você viver o casamento dos seus pais. Você não tem como viver os casamentos da sua avó. Você tem que viver melhor do que todos eles, porque você tem mais do que eles. Você tem mais entendimento do que eles, você tem mais palavra do que eles, você tem mais consciência do que eles. Então você tem que viver muito mais do que eles, você tem que contar muito mais vitórias do que eles. Você tem que levar a muito mais testemunho e pregar muito mais a palavra do que eles, e levar esse ide muito mais do que qualquer um. Você pode não ter tido um início bom e difícil, mas como eu falei na oração, o seu final será de grande alegria, de grande sucesso, de grandes vitórias. O seu final, não somente desse mês, mas dessa semana e desse dia, será de grandes testemunhos. Se eu hoje, agora, igual o Faustão, às 8h23, decidir até quando? Fala, até agora. Hoje eu encerro esse tempo de humilhação, esse tempo de escassez, e vou retornar, e vou restaurar as alianças que foram quebradas, e viverei
o melhor ano e o melhor ano da minha vida até então. Você crê? Amém. Se coloca de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. E eu quero que você apresente ao Senhor aquilo que você colocou nesse propósito e decida hoje que você vai dar condição para Ele entregar tudo aquilo que você está pedindo nesse propósito. Tem coisas que a gente não é de sacrificar. Eu sei que muitos sacrificam muito aqui. Muitos passam madrugada, muitos jejuns, muitas ofertas. Mas tem coisas que não é só sacrifício. Saul quis ir para a linha do sacrifício. Mas não era sacrifício, ali era obediência. E o Senhor, Ele quer que você tenha um nível de obediência que talvez você nunca teve até então. Um nível de integridade, um nível de humildade, um nível de reconhecimento, um nível de consciência que talvez até hoje você não teve. E para isso, você tem que retornar aqueles juramentos, aquelas promessas, aquelas alianças, a maneira que você iniciou na fé. Quantos iniciaram tão... Como Paulo diz, vocês estavam correndo. Quantos de nós estavam correndo? Não perdia nada, não achava ruim nada. Quanto mais tempo na igreja, melhor. Quanto mais oferta, melhor. Quanto mais jejum, melhor. Quantos, quando nós falamos, vai ter jejum, já fica abatido? Quantos que deu 11 e pouco, meio-dia no domingo, já está tremendo a perna para ir embora. Quantos, se der 9 horas, já começa a criticar o pastor e achar que ele não está respeitando você, e que a palavra demorou demais, e que é melhor você mudar de horário, melhor eu vir no culto das 7, ou no culto das 9, ou das 3, vou ficar só 1 horinha, e já paguei, está pago. Bate o risquinho, bate o protocolo e volta para casa com a minha consciência zerada. E no final, é só eu falar, mas eu tive em todos os dias, eu fiz o meu risquinho e cumpri os 31 dias. Por que eu não estou vivendo? Porque não é quantidade, é qualidade. Quantos não entenderam isso? Não é a quantidade, é a qualidade. Isso aqui é para você estabelecer um padrão. Se você consegue ficar somente 5, 10 minutos orando, que sejam os melhores 5, 10 minutos da sua vida, do que aqueles que ficam 3, 4, 5 horas e não saem do lugar. Se você hoje decidir que eu vou viver uma vida de qualidade, eu vou restaurar os meus altares. Não adianta correr atrás das ruínas das cidades, tentar consertar a porta. Deus quer templo restaurado. Deus quer que você restaure os templos. O templo do teu coração. Que os memoriais sejam levantados, que as pedras sejam empilhadas e que você faça o altar nesta quarta-feira, dia 6. Que eu nunca mais vou quebrar um juramento e viver de uma maneira inconsciente, de maneira automática, sempre fazendo o que eu quero, na hora que eu quero e quando eu quero. Nós nunca fomos chamados para nos servir a você mesmo. Você foi chamado para ser um adorador. Você foi chamado para servir ao Senhor. E quem serve, serve. Não determina a hora que serve.
Não acha ruim quando o seu Senhor pede para você servir, porque você é servo. Servo serve. Apresente a Deus este propósito e fala com Deus, e se restabeleça hoje as alianças quebradas. Não consegui ver a tua promessa se cumprir. Vou confiar, vou acreditar que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Eu mudo dentro, tu mudas fora, e a tua glória vem. Muda minha vida e a minha história, e a tua glória vem. A glória que virá irá compensar tudo aquilo que eu vivi. O novo chegará e inundará. A mudança está por vir. A glória que virá Meu Pai, nós irá buscamos, meu Pai, essa compensar restauração. tudo aquilo Sim, meu Deus. que eu Oh, meu Deus. Nós apresentamos, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, esse propósito, meu Pai, nesse momento. E nós pedimos, meu Pai, uma restauração, meu Deus. Aquilo que estava quebrado, aquilo que estava desalinhado, aquilo que estava, meu Pai, enferrujado, aquilo que não estava, meu Pai, da maneira, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos mostrou, nos ensinou. Aquele primeiro amor, meu Pai, que tivemos, da maneira, meu Pai, que corremos, meu Deus. Nós pedimos, meu Deus, uma restauração de propósito, uma restauração de vida, meu Pai, que no dia de hoje, meu Pai, legados, desgraçados, miseráveis, imorais, sejam encerrados, meu Pai. O tempo da fome, o tempo da escassez, o tempo da humilhação, o tempo da vergonha, o tempo da imoralidade, o tempo da preguiça, o tempo da dor, seja encerrado, meu Pai, no nosso povo, no ministério Mudança de Vida. Eu oro, meu Pai, para, meu Deus, que um povo, meu Pai, hoje, um povo valente e corajoso se levante, meu Pai, encerrando, meu Deus, esse tempo, Senhor, esse tempo, meu Pai, de desequilíbrio, esse tempo, meu Pai, de anormalidades, esse tempo, meu Pai, de preguiça, esse tempo, meu Pai, de reclamação, esse tempo de murmuração, esse tempo de dor, meu Pai, que nós nos levantamos hoje e dando um basta, nós damos um basta, nós passamos uma risca no chão, meu Deus, e hoje nós restabelecemos, nós consertamos, meu Pai, altares, nós consertamos, meu Pai, juramentos, nós restabelecemos, meu Pai, um padrão, o tempo, meu Deus, que até hoje muitos, meu Pai, não queriam assumir, muitos não queriam falar, meu Deus, muitos, meu Pai, acreditavam que não era isso, não seria desse jeito, não é dessa maneira, e o Senhor traz essa palavra para mostrar que é desse jeito, é dessa maneira, é do meu jeito. Eu não esqueci da promessa que eu fiz para você, e você não se esqueceu e não pode mais esquecer da promessa que você fez para Deus. Que a partir de hoje você venha restabelecer e se levantar para nunca mais cair, para nunca mais duvidar, para nunca mais entrar de qualquer maneira no propósito, abraçando de qualquer forma as oportunidades, meu Deus,
nós oramos, meu Pai, pedimos a Tua misericórdia. Meu Deus, nós pedimos, meu Pai, estabeleça, meu Pai, no nosso povo, restaure o nosso povo, restaure, meu Pai, o nosso povo, restaure as famílias, restaure o financeiro, restaure, meu Pai, o emocional, restaure, meu Pai, o nosso espiritual, restaure os casamentos, restaure, meu Pai, a nossa vida. Nós oramos, meu Pai, e pedimos essa restauração. Se você não está com força nem de orar, levanta a mão, um obreiro vai te ajudar, um pastor vai te ajudar, um bispo vai te ajudar, mas não vira essa quarta-feira sem encerrar esse tempo de mornidão, de escassez, de preguiça, de dor na tua vida. A partir de hoje, encerra esse tempo. Não aceita mais ser qualquer um, não aceita vir dentro da igreja e sair do mesmo jeito que saiu. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, e pedimos, meu Deus, que o Senhor passe uma risca no chão, meu Deus, que restaurações, meu Pai, que mudanças, meu Pai, que uma metanoia, meu Deus, que um arrependimento, que uma mudança de comportamento, que uma nova postura, uma nova visão, meu Pai, a fome seja colocada no nosso povo. Eu oro, meu Pai, por uma restauração, meu Pai, que possamos ter, meu Deus, a melhor semana, o melhor mês, o melhor ano das nossas vidas, que nós possamos encerrar, meu Pai, ciclos desgraçados. Meu Pai, eu quebro, eu anulo, eu cancelo todo espírito imundo que se levantou para destruir o nosso povo, para destruir, meu Pai, a cada membro, a cada filho, a cada criança, as empresas, os casamentos, a saúde dessa pessoa. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias contra a tua vida, contra a tua empresa, contra a tua família. Pega tudo que é teu, legiões de demônios, castas de demônios, toda maldição, todo demônio que está escondido nesta casa, que está debaixo da cama, em cima da cama, dos armários, está nessa empresa, está nesse território, está nesse quarto. Pega tudo que é teu, da mente dela, desta criança, deste jovem, desta empresa, deste emocional, deste casamento, da sua saúde. Em o nome do Senhor Jesus, tira a sua mão e diga: saia, saia e sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós pedimos, meu Pai, a tua misericórdia. Meu Deus, restaura. Fala com Deus. Fala, meu Deus, eu preciso de uma restauração aqui hoje. Fala, Senhor, eu não vou sair, eu não vou voltar para minha casa. O Senhor está vivendo já restaurações aqui hoje. Fala com Deus e fala com Ele. Você não vai mais entregar o pouco, você não vai fazer do seu jeito. Você recebe vida agora, você recebe fome, você recebe uma restauração, desde o seu emocional, a seu espiritual, a sua saúde. Que você que está na tua casa agora, você se levante. Você que está nesse momento acamado, não tem força de levantar da sua cama, desse leito, deste hospital, que você se levante nesse momento e que a vida venha voltar para o teu corpo, e que a tua saúde, o teu vigor, e você se levante, que veja os seus músculos sendo restaurados, e você veja o seu corpo saindo toda infecção, toda inflamação, toda sujeira, todas as dores nas juntas, nas articulações, toda essa dor de cabeça, dor no corpo, todo espírito que está adoentando o nosso povo, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Que você receba saúde, que você receba vida, que a partir deste momento você receba uma restauração, que essa dor de cabeça não volte mais para
para atormentar você, que a partir de hoje você não tem mais dor de cabeça. Coloca a mão e você já declara: eu não tenho mais dor de cabeça, eu não tenho mais dor no corpo, eu não tenho mais essa dor nas costas, eu não tenho mais essa dor nas juntas, no joelho, no meu pé, eu não fico toda mais cansado, exausto, eu não tenho mais essa falta de ar. A partir de hoje você veja, há uma restauração. Receba a cura nesse momento, receba a libertação, receba a vida, que a partir desse momento você se levante e não vai doer mais nada, que toda doença de pele seja curada, que toda dor nos dedos, na mão, que toda infecção urinária, que toda infecção no intestino, no estômago, que toda gastrite, que toda dor no corpo, que toda dor na cabeça, que toda dor emocional, que toda ferida emocional, que a partir de hoje você seja curado, você seja liberto, você seja curado, você seja liberto, você seja curado a partir de agora, que você receba essa libertação e que você saia daqui cheio de vida, de vigor. Entrou doente, mas vai sair como instrumento de cura, de libertação, levando vida, levando restauração, batendo e se tornando esse testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida daquele que entrega, na vida daquele que dá condição, na vida daquele que se doa, que se derrama, que entrega a sua vida ao Senhor, que mata este velho homem e se torna essa nova criatura. Meu Deus, eu creio, meu Pai, numa restauração. Eu creio, meu Pai, numa mudança de ciclo, numa mudança de estação, numa mudança de espírito. Eu creio, meu Pai, numa mudança, meu Pai, numa mudança no ministério, mudança de vida. Eu creio no favor do Senhor, nesse dia de favor, meu Pai, que nós viveremos, meu Deus, meu Pai, o melhor ano, meu Pai, das nossas vidas, Senhor. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos aonde você precisa de uma resposta, de você, aonde você quer que seja derramada uma cura, aonde você quer fechar uma negociação, vira o que você precisa para hoje, qual a resposta que você precisa para essa quarta-feira. É no hospital, é na empresa, é dentro de um cliente, é num cliente, é na sua casa, é com a sua família. Estenda as mãos e declara que vai ter respostas, que vai haver testemunhos, que está acontecendo uma restauração, uma mudança de ciclo, um fechamento de contrato, que o Senhor está enviando cura para esse familiar que está nesse leito de hospital, que o Senhor está convertendo esse parente, que a partir de hoje esse parente, ele vem, essa pessoa, esse familiar, ele vem a sentir nojo desse vício, desse cigarro, dessa bebida, desse espírito de imoralidade, de mentira, que a partir de hoje não há mais nada na sua casa. Essa pessoa, ela vai sendo restaurada, que hoje, quando você voltar, você vai ver já uma mudança de comportamento, uma mudança de espírito. Você vai ver essa pessoa já com sinais de cura, de libertação na sua casa, que a partir de hoje, esse lugar onde você quer um fechamento de contrato, esse cliente que você está buscando há muito tempo, que a partir de hoje ele se torne o seu cliente, o contrato seja fechado na sua empresa, as vendas sejam concretizadas
nas tuas mãos, que a partir de hoje as suas mãos viverá, tocará e vai testemunhar a glória de Deus, o favor de Deus. Você vai tocar e vai acontecer, você vai tocar e vai fechar contratos, e curas serão estabelecidas, e que restaurações, e que você veja, você vendo e você sendo contratado, que você vivendo essa promoção, você vendo essa promoção na sua casa, na sua família, você vendo o seu casamento sendo restaurado. Veja, enxerga nesse momento, coloca a mão nessa cadeira e já declara o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, declara que esta cadeira está reservado para o nome dessa pessoa. Fala o nome dessa pessoa, fala o nome dela, e você vai falar: ela está sentada aqui já, essa pessoa está sentada aqui. Fala o nome dela, o nome tal, fulano de tal, ela está já sentada aqui, ela já está sentada aqui do meu lado, de mãos dadas comigo, e com o teu propósito da mudança preenchido, para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Meu Pai, que essa quarta-feira, meu Deus, meu Pai, ela seja marcada. Meu Pai, que ela venha estar marcada como eu creio, meu Pai. Ela foi marcada no mundo espiritual. Nós chamamos a sua atenção, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que nós estamos chamando a sua atenção. E nós iremos testemunhar, meu Deus, essa atitude, essa decisão, meu Pai, de fé que estamos tomando hoje, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa do seu lado. Eu quero que você concorde com ela. Você concorde com a vitória dela. Eu concordo com seus pedidos. Eu determino o seu propósito materializado e concretizado. Fala para ela: você já está vivendo uma restauração na sua vida, na sua casa. Você não entrará 2024 com estas situações. Fala para ela: você não entrará em 2024 com nenhuma situação. Você está virando um ciclo, fechando uma porta e abrindo outra porta. Em o nome do Senhor Jesus, eu concordo com seus pedidos, eu concordo com o seu propósito e declaro uma restauração na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua empresa. Eu concordo com as suas vitórias, que você testemunhe a glória de Deus, que você testemunhe a glória de Deus, que você testemunhe a glória de Deus na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, meu Pai, pelas portas que foram abertas. Muito obrigado, meu Pai, pelas curas e libertações que aconteceram. Muito obrigado, meu Pai, pelos fechamentos de contrato. Muito obrigado, meu Pai, por esse tempo de doença, meu Pai, de dor, de humilhação ter sido encerrado. Muito obrigado, meu Pai, por dívidas pela fé, meu Deus, sendo sanadas, meu Pai, no dia de hoje. Meu Pai, uma restauração de vida, meu Pai, está acontecendo para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.